Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Danças e Ciências Ocultas. Este é o canal que vai disponibilizar para você conhecimento sobre essa relação entre a dança e as ciências ocultas. Meu nome é Gilmara Cruz, sou pesquisadora, sou mestre em História, com livro lançado na área de feitiçarias, pesquiso religiosidades e danço desde 2001. Iniciei com a dança do ventre e desde então venho pesquisando a presença da dança nos rituais antigos, nos rituais da natureza. E então hoje eu estou trazendo para vocês uma palestra que vai abordar o misticismo na dança e será dividido em partes para abordar um pouco de cada dança e o misticismo que há presente nessas danças. Bem, como historiadora, eu gostaria de abordar um pouquinho sobre a história pré-literária, que é conhecido como pré-história, mas alguns pesquisadores já discutem esse conceito, porque não quer dizer que não existia história antes, né? E o que não existia era a escrita, mas a gente tem aí o trabalho de arqueólogos, etnólogos e entre outros pesquisadores que vão estar pesquisando essa parte anterior à escrita. Junto com isso, a história anda junta também, né? E o que eu queria falar para vocês é que numa época muito antiga, os homens e as mulheres andavam em tribos. É conhecido como era paleolítica na história. E era a época em que havia uma era glacial no planeta e muito frio, e os grupos eles se deslocavam de um lugar para outro em busca de melhores condições, né? Então eram grupos nômades. Nesse momento, arqueólogos já encontraram estatuetas pequenas de 11, 12 centímetros de mulheres, né, com os seios, os quadris e a barriga muito grande, demonstrando ali um pouco da fertilidade feminina. Nessa era paleolítica, alguns antropólogos, arqueólogos, historiadores acreditam que já havia um caráter ritual nesse momento, né, dessa época do homem nômade, porque eles já enterravam seus mortos e faziam rituais a esses mortos. A gente não sabe muita coisa sobre essa época, porque é muito difícil estudar esses vestígios, né? Que é só através de arte rupestres, desenhos e esses achados arqueológicos. Mas se sabe que já existia ali um caráter ritual, né? E também esse culto à entidade feminina, porque essas estatuetas eram pequenas. Esses homens carregavam consigo, não dava para fazer uma estátua grande, sendo que eles eram nômades, eles não ficavam, não moravam em um lugar fixo. Então, essa é a época paleolítica, né? Na era neolítica, que vem depois, que é a era da revolução da agricultura, porque é a época em que deixa de ter essa era de gelo, de frio, e os homens e as mulheres começam a buscar rios para se fixar ao redor, né? Porque acabam criando sociedades, né, baseadas na água, claro, todo ser humano precisa de água para viver, então eles andavam em busca de rios para se fixar ao redor. E assim eles começaram a plantar, e aí é que vem essa era da agricultura. Antes era da caça e pesca e tudo mais. Nessa era do Neolítico, se sabe que esses homens e mulheres encontraram o rio Tigres e Eufrates, né, e o Nilo. O Tigres e Eufrates, que ficam na região da Mesopotâmia, e o Nilo, que fica na região do Egito, ali no Crescente Fértil, na região do Crescente Fértil. Sabe-se que as primeiras civilizações foram criadas ali, ao redor daqueles rios. E naquele momento o homem passou a plantar. E para entender como poderia ter sucesso nessa plantação, o homem começou a estudar a natureza, as estações, entender quando que era necessário plantar, semear, colher,
né? E eles começavam a fazer rituais para os deuses para ajudar nessa colheita. Os rituais de fertilidade, né? Que é relacionado às entidades femininas. Não é que se exclui a entidade masculina, mas havia uma predominância maior desses rituais à fertilidade, porque estava muito ligada à fertilidade da mãe terra, que ia proporcionar essas colheitas e essa plantação. Nesse período, a gente tem relatos e achados arqueológicos e artes rupestres de pessoas dançando ao redor da fogueira, né? De a dança estar ali presente dentro desses rituais, né? Desses rituais antigos. Então, a gente sabe que essas danças primitivas eram danças ligadas à sobrevivência do homem e da mulher, né? Desses homens e dessas mulheres, porque eles precisavam sobreviver e eles precisavam entender como funcionava a questão da natureza. Então, o homem tinha uma ligação muito maior com a natureza, né? Por questões de sobrevivência. E essa religiosidade, esse culto, né? Para agradar esses deuses e para que esses deuses da fertilidade e tudo mais pudessem estar ajudando nessa época de colheita. Então a gente encontra movimentos dessas danças registradas nas paredes de cavernas, em rochas, né? São essas artes rupestres em geral. E geralmente dessa época mais paleolítica também, porque eles também estavam nas cavernas, né? Mesmo sendo nômades. Mas existe uma frequência maior desses achados na era mesolítica, né? Que é essas danças relacionadas com os rituais. Então, esses deuses, eles acabavam protegendo os homens, né? Acabavam protegendo a agricultura. Tinha o sentido também de festejar. Nas colheitas haviam festas, né? Para celebrar a terra, celebrar essas colheitas. Então, a dança estava ali sempre presente nessas festividades e nessas comemorações, nesses cerimoniais, né? Então, arqueólogos, eles encontram, né, essas estatuetas, essas imagens. E na era paleolítica, voltando lá, que eu esqueci de falar, existe a estatueta de Vênus, né? Vênus de Willendorf. Willendorf é uma cidade que foi encontrada essa estatueta, por isso que ficou conhecida como Vênus de Willendorf, mas essa deusa Vênus, essas estatuetas, existem uma série de estatuetas com esse aspecto de seios fartos e quadris largos, né, nessa época, mas a mais conhecida é a de Vênus. Vocês podem pesquisar ou solicitar a apostila dessa palestra para mim através do e-mail, né? Então, arqueólogos acreditam que essas estatuetas religiosas eram um culto à deusa mãe, né? Então, assim, essa ligação entre as danças e esses movimentos do corpo e esses movimentos da natureza, porque a natureza também é cíclica, a gente percebe uma ligação muito grande entre a dança e as forças da natureza. Representa uma forma de sintonizar o ser humano com o seu ritmo da natureza, né? Nas danças milenares, a gente encontra isso no Egito, a gente encontra isso na Índia, a gente encontra isso na Mesopotâmia, entre outros lugares, entre outras regiões. O caráter sagrado é muito evidente dessas danças, né? E o caráter ritualístico presente. E a gente percebe que a dança estava sempre presente nessas religiosidades aí, em homenagem aos deuses, né? Bem, essa é a primeira parte, né, da nossa palestra. A segunda parte eu vou começar a falar de algumas regiões e de algumas danças específicas, mas por enquanto vamos ficar até aí. Se você gostou desse vídeo, tiver interesse em ler a apostila que eu criei, o slide para essa aula, é só me escrever por e-mail. Na descrição do vídeo vai estar o meu contato. Solicita a apostila que eu envio para vocês. E também posso enviar mais referências, né, de livros, para que vocês possam estar aprofundando nesse tema.
tá bom? Então, ficamos por aqui. Se você gostou, se você está gostando dos nossos estudos referente a essa relação entre a dança e as ciências ocultas, apoie a gente no Catarse. Com o mínimo de R$ 10 por mês, você já vai estar apoiando o nosso projeto e recebendo material de estudo para você estudar em casa. Você também pode estar solicitando a nossa lista de cursos online, que temos de aprofundamento nesses temas, para você estar estudando e aprofundando o seu conhecimento. Até mais!